O episódio envolvendo Edenilson e Rafael Ramos aconteceu no segundo tempo. O capitão do Inter registrou queixa na polícia após a partida em uma sala do Beira-Rio e deixou o estádio sem falar com a imprensa. Rafael Ramos foi autuado em flagrante por injúria racial e liberado após pagamento de fiança de R$10 mil. Tudo isso que a gente já vinha falado antes, só completando que os dois jogadores se encontraram antes do Edenilson prestar queixa, né? Eles se encontraram, conversaram, houve um aperto de mão. Isso quem falou, inclusive, foi o próprio Rafael Ramos, que depois ele deu uma entrevista depois, dizendo exatamente o que tinha acontecido, dizendo que ele tinha entendido mal a palavra dele, que ele não tinha falado aquilo e que, inclusive, eles tinham conversado, falado sobre o assunto e tinham apertado as mãos. E depois disso, o Edmilson foi e deu a queixa. O árbitro Braulio da Silva Machado relatou o episódio de suposto ato racista na súmula da partida. Segundo o documento, Edenilson disse que foi ofendido com a palavra macaco, enquanto Rafael Ramos relata que proferiu outras palavras. Edenilson se manifestou pelas redes sociais e reiterou a acusação. Está aqui o que ele usou as redes sociais, usou o Twitter para falar. Boa noite, pessoal. Passando aqui apenas para me pronunciar. Eu sei o que ouvi. Realmente eu não reagi. Mudou a tela, eu não vou conseguir ler aqui tudo. Bom, resumindo, o Edenilson reiterou o que ele disse, né? Disse que, de fato, o Rafael Ramos o chamou de macaco, que ele não se enganou e que no momento que aconteceu, como isso nunca havia acontecido com ele, ele não soube como se comportar, reagir, né? Como reagir, né? Ele fala o seguinte, que foi a primeira vez que aconteceu isso com ele, que ser xingado pelo tom da minha pele, minha reação foi a de não paralisar a partida, pois o jogo estava bom e ao mesmo tempo eu não queria que tomasse a proporção que tomou, justamente por nunca ter passado por isso. Eu procurei o atleta para que ele assumisse e Aí pode ir para outra tela. Para que ele assumisse e continua aí. Me pedisse desculpas, afinal todos erramos e temos o direito de admitir no meu modo de ver as coisas. Mas o mesmo continuou a dizer que eu havia entendido errado. Isso. Eu não entendi errado. Eu procurei pelo respeito que tenho por alguns integrantes do Corinthians e para que ele pudesse ter uma chance de se redimir, pois independente da nossa cor, o caráter sempre falará mais alto. Enfim, peço desculpas por não estar preparado para reagir quando esse tipo de coisa acontecer. De qualquer maneira, então, aí fica a explicação do Edenilson. Né? Porque o Edenilson não deu a entrevista na hora ali, ele saiu, ele foi embora sem dar a entrevista e tudo isso aconteceu. No caso, o Rafael Ramos deu a entrevista, é isso que a gente vai mostrar agora. Olha, após o episódio, o Rafael Ramos conversou com a imprensa e explicou o seu lado da história. Eu estou aqui de consciência e cabeça limpa para explicar aquilo que aconteceu. Foi puramente um mal-entendido entre mim e o Edenilson. Já inclusive no fim do jogo eu fui ter com ele e nós tivemos uma conversa tranquila em que eu lhe expliquei aquilo que tinha acontecido. Ele explicou o que realmente ele tinha entendido, que não é verdade. Eu expliquei a verdade daquilo que eu tinha dito e foi isso que aconteceu. Tivemos uma conversa tranquila. Ele ainda mostrou um pouco o receio de passar por mentiroso, né? E aí eu expliquei para ele que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras erradas, ele entendeu errado aquilo que eu falei. E foi isso, apertámos a mão, eu desejo-lhe boa sorte e foi isso que aconteceu hoje. Como toda história, existem dois lados da história, já que a gente não tem imagem, já que a gente não tem como mostrar de fato o que aconteceu. Você tem o lado do Edmilson, que precisa ser escutado e respeitado, e tem o lado do Rafael Ramos também, que foi falar, foi dar entrevista para dizer o lado dele da história também. O episódio envolvendo Edenilson e Rafael Ramos tomou conta dos vestiários. O Internacional repudiou o possível caso de racismo e disse que acredita na versão do seu atleta, no caso do Edmilson. Para mim é exatamente isso que eu penso. Não interessa se é do nosso lado ou se é do lado dos outros. É um assunto grave que tomou conta da sociedade nos últimos tempos com mais veemência, vieram à tona fatos com mais veemência. E eu penso que a gente tem que tratá-los com a seriedade que ele merece. Tem lei. Eu quero aqui mais uma vez manifestar repúdio do Internacional a esse ato relatado pelo nosso atleta, um atleta exemplar.
um atleta que tem família, que tem filhos, e é inadmissível que a gente, em 2022, ainda tenha episódios como esse. O Edenilson tomou a iniciativa de fazer o registro, né, e a gente respeita. É bem verdade que o atleta do Corinthians foi até o vestiário do Internacional, eles conversaram, mas a verdade é que nós acreditamos, independente das declarações que possam ser dadas do outro lado, nós acreditamos no nosso atleta, nos solidarizamos com ele e como clube, como instituição, nós estamos apoiando o Edenilson em qualquer das suas iniciativas que porventura venha a tomar. O jogador foi detido, ele foi autuado em flagrante pelo delito, como eu já expliquei, de injúria racial. Ele prestou depoimento, ele falou que ele nega essas injúrias, ele alega que foi mal entendido, que a expressão que ele usou foi outra expressão, porque ele é português, que foi um mal entendido. Ele pagou a fiança, que foi fixada por nós, pelo delegado, em R$10 mil e foi liberado. Já está liberado para ir embora agora com a delegação do Corinthians. Já conversaram com os dois, um diz que disse uma coisa, o outro diz que entendeu outra, portanto, e eu acredito nos dois, mas acredito que houve má interpretação do Edenilson. Acho praticamente impossível ele ter um comportamento como o Edenilson diz que teve. É complicado porque bom, primeiro que agora a polícia instaura um processo. Sim. Tem um processo, não é que acabou. Tem um processo, ele pagou fiança só para sair. Para poder ir embora, senão ia ficar detido e ia dormir lá em Porto Alegre. Ia dormir em Porto Alegre. Então, para que ele pudesse sair, ele paga a fiança e agora há um processo instaurado. E aí, como muito dificilmente vai ser comprovado o fato de que realmente o Ramos, ele disse a palavra claramente macaco, até porque ele é português. Essa é a facilidade de, no caso dele, ter uma desculpa de ter sido mal interpretado, porque quando você é brasileiro com brasileiro é mais difícil de você dizer, eu não falei macaco, eu falei sei lá o quê, uma palavra parecida, e aí é mais difícil. Agora, quando você é português ou quando você é argentino, quando você é espanhol... O português de Portugal é muito próximo ao nosso português. Mas você tem sempre uma alternativa para um subterfúgio para poder se esconder atrás dele. Né? Total. E é isso que o Ramos vai fazer, né? Ele vai tentar dizer que não falou e tal, e aí normalmente o que acontece nesse tipo de situação é processo instaurado e tal, e pela dificuldade de comprovação, ele acaba aí pagando cestas básicas e tal, mas de qualquer maneira, eu acho que é importante esse tipo de relato do Edenilson. Acho fundamental que quando haja qualquer tipo de colocação racista, às vezes até nem tão racista quanto essa, mas próxima dela, já tem que ser bem colocada, claramente apurada. Por quê? Porque nós estamos num limite de que esse tipo de situação não possa mais acontecer, né? Como bem disse lá o diretor do Internacional, é inacreditável que a gente esteja em maio de 2022 e esse tipo de relato ainda aconteça, né? Então, injúria racial não cabe em nenhuma circunstância a mais, mas em maio de 2022 é absurda, né? É inadmissível que isso possa acontecer. E eu não consigo nem imaginar que entre jogadores isso possa acontecer naquele momento ali, por mais que você esteja cabeça quente, por mais que você esteja nervoso, por mais que vocês já tenham se tocado de uma forma mais dura, talvez ali na disputa de bola, como a gente viu a imagem ali dos dois disputando ali a chegada de uma bola, isso não cabe na cabeça de alguém pensar em ofender o outro desta forma ou de qualquer outra forma, né? E essa é dura, né? Porque no caso do Corinthians são muitos jogadores negros, né? Então, o Corinthians tem muitos jogadores negros. Então, eu fico me perguntando, Jô, Raul, Gil, eu vou encostar no português e vou falar, parceiro, qual é a tua, bicho? Amigão, qual é a tua? Onde você tá com a cabeça, amigão? Nada contra, nós somos parceiros, nós somos do mesmo time, mas, pô... Qual é a tua, né? Então, é bem complicada essa situação, né? Então, que ela seja realmente apurada, o Ramos vai ter que se explicar muito bem, não só
judicialmente, mas principalmente para os seus companheiros negros de time, né? Com certeza, mas é o que você falou, a atitude do Edmilson de chegar e relatar e de falar, né, e não guardar para si, é fundamental para que comecem a acontecer essas mudanças que a gente quer no futebol brasileiro, não só dentro de campo, mas fora dele também, com relação à agressividade, violência, racismo, assédio. Isso tem que parar no esporte brasileiro e principalmente no futebol.